quero falar da continuidade nesse livro de Judas, no livro de Judas, que foi escrito pelo irmão de Jesus. E lembrando que Jesus tinha realmente alguns irmãos. Se eu não me lembro, Judas, Tiago, José, Simão, eram 4 irmãos e tinha irmãs também. Isso está lá em Marcos 6, se eu não me engano. E os irmãos de Jesus, eles evangelizaram muito pela Ásia, eles saíram para evangelizar, porque os irmãos de Jesus só acreditaram em Jesus depois que ele ressuscitou. Ou família incrédula, né, gente? A de Jesus, né? E aí, esse livro ele foi escrito, não tem uma data específica que foi escrito esse livro, mas me parece que no ano 68 até 75 é a data mais ou menos desse livro escrito pelo irmão de Jesus, né? Que ele não coloca irmão de Jesus, ele não começa a carta de Judas como irmão de Jesus, como servo do Senhor. Eu acho isso muito legal, porque ele não se coloca no mesmo patamar do irmão, mas ele se coloca abaixo. Ele entendeu que Jesus realmente é o Senhor. E essa carta, ela tem um teor militar, ela tem um teor de como se fosse uma convocação para a batalha, para a fé. Ela não é porque primeiramente essa carta ela é ser escrita para a salvação, para mostrar, é como se fosse uma evangelização, para mostrar como é que se desenvolve a salvação para os judeus que foram salvos naquela região da Ásia, naquela região da Ásia Menor. E essa carta, queridos, também é muito interessante, porque ela manda a gente, ela exorta a gente, ela admoesta a gente a batalhar pela nossa fé, a buscar verdadeiramente aquilo que Deus quer para as nossas vidas, a batalhar, a se posicionar diante desse mundo tão pecaminoso. O interessante é que essa carta foi escrita há muito tempo atrás, 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, e ela continua sempre atual, porque a palavra de Deus foi ontem, Jesus será ontem, foi ontem, hoje e será para todos sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela não sai de moda. Billy Graham diz que a palavra de Deus é tão atual como o jornal de amanhã. Então, queridos, isso a gente tem que colocar arraigado no nosso coração, que a palavra de Deus é uma bússola para os nossos tempos. Posso ouvir um amém, igreja? E o versículo central desse capítulo aí, desse livro de Judas, porque são 5 livros da Bíblia que tem apenas um capítulo. Quem me ajuda aí? Primeiro, o livro de Judas, que só tem um capítulo, 25 versículos. Depois o livro de Filemão, né? Filemão só tem um capítulo também. Alguém lembra mais de outro? Vamos lá? Obadias, que é o livro do Velho Testamento, dos profetas menores. E tem 2 livros, 2 João e 3 João, que também só tem um capítulo. Então, se você tiver preguiça de ler a Bíblia, lê esses livros aí. Comece desses livros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? E esse versículo 3, de 25 versículos, ele tem um capítulo de 25 versículos, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele diz: amados, embora eu tivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti. Esse sentir eu falei semana passada, que é uma percepção espiritual, sobrenatural, é um direcionamento do Espírito Santo. Percebi que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos daquela época. Tem escrito aí? Daquela época não, confiadas aos santos em todo o tempo, atualmente, nessa era pós-moderna. E aí, queridos, por quê? Porque no versículo 4 esclarece, diz assim: porque certos homens, certas pessoas, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, fala de uma presciência de Deus. Aí fala de uma presciência. Eu não vou me deter a isso, mas fala de uma presciência de Deus, né? Já estava sentenciado há muito tempo, porque sabia que a disposição do coração dessas pessoas era má e continuamente má. Diz: infiltraram-se dissimuladamente. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que aparenta ser uma coisa, mas por trás é outra. Eles infiltraram-se algumas pessoas dissimuladas dentro da igreja, que querem corromper, que querem te tirar do trilho, querem tirar vocês do caminho. Então o Judas, que não era considerado apóstolo, estava falando sobre isso. Estes são, diz aí, continua, né? Estes são ímpios. Ímpios. O que é ímpio? Ímpio é uma pessoa sem piedade, sem o Espírito Santo, que é direcionado pela própria carne, que não teme ao Senhor. Ímpios que transformam a graça. Esse transforma no grego é transmorfo. É como se fosse uma pessoa, é tipo como é que eu vou dizer, um transmorfo? É um travesti.
travestido. Eles transformam a graça de Deus, que é graça de Deus bem merecido, do nosso Deus, em libertinagem. Negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Ou seja, eles criam, como na carta de 1 João também fala sobre isso. Eles criam naquela época que a pessoa era salva no Espírito. O Espírito estava guardado, porque Jesus disse que a carne o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele disse: se o Espírito está pronto, eu posso fazer qualquer coisa na carne. Aí tinha orgias, tinha as festas chamadas dos bacanais. Os crentes estavam fazendo orgia, libertinagem. Aí ele avisou que eles estavam transformando a graça. A graça não é autorização para você fazer o que você quer da sua vida. A graça é um poder sobrenatural para você cumprir o seu propósito em santidade, não em libertinagem. Quem está entendendo, diga amém. E aí é muito importante a gente completar com o livro de Gálatas 5,13, que diz a seguinte coisa: queridos, não use a liberdade que vocês têm, a graça que você tem sobre a sua vida, para dar ocasião à vontade da carne. A vontade da carne. Agora, porque eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu vou pecar à torta e à direita. Era assim que eles pensavam. E Judas 11, nesse rápido resumo, diz o seguinte: ai deles. Eu poderia deter esse culto aqui, só nesse ai aí. O que é que significa ai? Ai deles, gente. Esse ai é determinado ao fogo do inferno, choro e ranger de dentes. O bicho não se apaga, o bicho não morre, o fogo não se apaga, Depois, as pessoas que estão no inferno hoje, foram condenadas, já estão no inferno, elas vão sair, vão ser julgadas, Vão ser julgadas, apesar que o juiz já se deu. Vão ser julgadas e vão ser lançadas no lago de fogo. Eu sou muito calorento, minha esposa é de Sobral, não dá para mim isso aí, tá certo? Aí diz: pois seguiram o caminho de Caim. Qual o caminho de Caim? O que significa Caim? Significa ponta, lança de morte, canto fúnebre. Caim foi uma pessoa que foi confrontada por Deus. Foi o que aconteceu, ele ficou de beicinho com Deus. Aí ele fugiu da presença de Deus, se ausentou da presença de Deus. Aí fundou a própria religião. Aí veio aquela torre de Babel, aí vem aqueles Zoroastas, aquele negócio todo. Então, o que significa seguir o caminho de Caim? São aquelas pessoas que são confrontadas e querem colocar a sua própria igreja, a sua própria denominação, mesmo hereticamente falando. E aí, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. Balaão gostava do lucro, é aquela pessoa que vende o seu ministério por qualquer coisa. É o chamado Esaú. E foram destruídos na rebelião de Corá. Corá, Datã, Abirão, lá em Números, que é um caminho, gente. Deus está falando aí, para resumir, vocês não entenderam, é um caminho de desgraça. Quando você tem uma falsa doutrina, quando você tem um pensamento errado, um hábito se torna um costume uma cultura. Quando você tem algo errado, quando você tem um sofisma na sua mente, quando você tem um conceito errado bíblico, isso vai te levar à destruição, à desgraça, não à graça. Quem está entendendo, diga amém. E aí, para nós batalharmos pela fé, e eu falei no primeiro culto, que fé no hebraico é emuná. Emuná significa, é como se você estivesse no oceano e você encontrasse um pedaço de madeira. Você estava no oceano sem nada, e aí você encontra um pedaço de madeira, e nesse pedaço de madeira você se agarra com todas as suas forças e você não larga, porque você sabe que aquilo vai salvar a sua vida. E esse pedaço de madeira se chama cruz. Cruz do Calvário. Você não larga por nada nesse mundo. Porque a fé, queridos, a fé, Deus se agrada da fé. Eu tenho muito assim respeito por aquelas pessoas que às vezes vão para Juazeiro do Norte de joelho. Tem umas pessoas que vão, apesar que a fé é focada erradamente. Por quê? Porque os santos não têm onisciência, onipresença e onipotência. Aí a pessoa pega um santo daquele de imagem de escultura, foca a fé deles. Mas eu acho muito bonito a fé, apesar de uma maneira errada. Eles vão de joelho, vão a pé, Mas eles conseguem milagres. Por quê? Porque muitas vezes, queridos, a fé deles sobressai. E mesmo ele não conhecendo a Deus da forma que Deus gostaria que conhecesse, eles alcançam grandes milagres. E até porque também o diabo também tem o poder de fazer milagres. Sim ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Com certeza. Mas, queridos, eu acho que muitas vezes nós temos que nos espelhar em pessoas que têm fé, pessoas que se agarram a Cristo, que não abrem mão do Evangelho, da palavra de Deus. Como Paulo diz em Romanos 1, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Então nós temos que nos agarrar
a palavra de Deus de uma forma que só tenha ela, que você não tem outro bem a não ser a palavra de Deus. Você busca de todo o seu coração, para que a gente não seja enganado por todo o vento de doutrina. Porque, queridos, existe pensamento dentro das igrejas, mas existem pessoas que têm pensamentos heréticos, tem pessoas que estão querendo se infiltrar dentro da igreja para colocar doutrinas perigosas. Porque, queridos, por mais que às vezes você possa dizer, não é tão perigoso não, queridos, presta atenção. Eu não entendo muito de construção, mas tem uma coisa chamada prumo. E se você colocar o muro no prumo, não é direitinho, no esquadro, não sei como é que se chama, né? O Pedro que sabe, o Pedro está aí, né? Aí você às vezes, lá em Mucunã eu lembro que tinha um rapaz muito querido. Ele estava começando a trabalhar como pedreiro. E lá a gente assobiava, chupava cana, batia o escanteio, cabeceava, apitava o jogo, fazia tudo, né? No improviso. No improviso é ótimo. No começo, foi no comecinho, para ficar mais bonito para mim, tá, gente? Não foi hoje não. E aí ele falou para mim, pastor, o senhor está a fim de construir um púlpito, um altar? Estou, indo. Pastor, juntou a fome com a vontade de comer. Isso é mesmo, mano. Pastor, pode deixar que eu faça o altar. Eu estou aprendendo a ser pedreiro, aquele negócio todo, né? No comecinho lá. E aí, meu irmão, ele começou o altar. Aí o altar era para ser assim. Quando ele terminou o altar estava bem aqui, ó. Você está entendendo? Não, eu não vou colocar o altar no meio da igreja, não. Pode voltar. Então, ele tinha que colocar, não sei se é o esquadro. Não sei como é o nome. É, Marcos, é esquadro que chama, é prumo, né? Às vezes é a mesma coisa dentro da igreja. A gente diz assim, não, tem nada a ver, pouquinho, devagarzinho. Aí no final lá, a gente viu, rapaz, dá uma olhadinha para trás, está tudo errado. E todo o muro que é levantado de lá Ezequiel sem o direcionamento de Deus vai ser derribado, vai ser derrubado. Então tudo que tiver que ser abalado na sua vida vai ser abalado. Não é se, é quando vai ser abalado, é só uma questão de tempo. Então nós temos que entender, queridos, que tem 3 coisas que nos afastam de batalhar a fé, de professar nossa fé, de todo o nosso coração, de ter um orgulho santo, de dizer assim, olha, eu sou cristão, eu sou filho de Deus. E às vezes as pessoas têm muitos crentes dentro do 007, dentro das faculdades, dentro das escolas, tem medo de se pronunciar, de falar que verdadeiramente, olha, eu sou filho de Deus, eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus que é viva e eficaz. A gente fica numa fé tão morna, tão superficial. E a primeira coisa, querido, que nos atrapalha de verdade em batalhar nossa fé, é uma coisa que está acontecendo muito dentro das igrejas, é a relativização de tudo. Presta atenção, isso é uma doutrina muito maligna, queridos, porque essa relativização de tudo, coloca aí, filho, por favor, é uma forma de pensamento tão maligna, que não existe uma verdade absoluta. É contrária ao pluralismo. Diga pluralismo. O pluralismo. Enfim. Porque a relativização das coisas é o seguinte: a minha verdade, você enxerga como pecado, mas eu não enxergo assim. Eu não tenho problema de o cara tá se prostituindo. Não, rapaz, é só uma saída para ele, né? É uma saída para ele, não é pecado, está errando, né? Eu não vejo conforme você, sabe aqueles crentes que falam assim, né? Aí sai totalmente do contexto bíblico, a base são as escrituras. Hoje nós não estamos chamando mais de pecado, hoje estamos mais chamando de erro dentro das igrejas. E aí a gente relativiza tudo pode, né? A compreensão da Bíblia, não, eu não compreendo a Bíblia assim. Querida, a Bíblia não é para ser compreendida. Você não precisa compreender a Bíblia. Você tem que ter uma revelação do Espírito Santo, né? Porque você imagina se cada um tivesse uma compreensão da Bíblia. Queridos, existe um padrão de Deus. Deus, ele revela-se. O nome Abraão, a letra que foi colocada no Abraão é uma letra chamada rei, que significa o sopro de Deus. Abraão passou a agir conforme os pensamentos de Deus. Então a gente tem o Espírito Santo para ser guiado na palavra de Deus. Deus não aceita essa questão da sua compreensão. Deus não se move por choro nem lágrimas. Deus se move por fé. Então a gente tem que parar desse negócio de relativização de tudo. Tudo pode. Essa superficialidade
dentro da igreja, da casa de Deus. Os crentes hoje, queridos, preste atenção. Tempo com Deus, relacionamento com Deus, leitura da palavra. E aí, eu estava lembrando do episódio que aconteceu, não aqui, lá em Saturno. Eu disse que em Marte, no primeiro, eu acho que foi Saturno. A mulher estava com raiva de mim, porque o filho estava se desviando do evangelho. Eu não vou mais para essa igreja, porque meu filho está se desviando do evangelho. Ninguém acolhe meu filho. Eu disse, tudo bem, vamos procurar melhorar. Amém, o feedback, né? A humildade, né? A humildade é a virtude de receber, amém. Mas quando você vai fazer uma visita na casa da mulher, o menino está no computador lá. E os pais? E os pais? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Aí o que acontece? A igreja não é responsável para educar seu filho. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Aí o menino mesmo dentro da igreja, todos os domingos do culto, não presta atenção. Não tem um momento de oração, não tem um momento de leitura das escrituras, não tem tempo com Deus, não tem um culto familiar. Aí o menino desse vai para uma faculdade, conta os amigos na escola. Aí o estado dele é pior do que os ímpios lá fora. Não, eu já conheço a igreja. Se lá não presta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma responsabilidade nossa, queridos. Ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão da relativização de tudo, presta atenção. Parece que é o mundo que está discipulando a igreja. Parece que o mundo está ditando como nós devemos fazer dentro da casa do Senhor. E queridos, nós que temos que discipular o mundo. Posso ouvir o amém, queridos? Não é o contrário. Então nós temos que entender o seguinte, querido, presta atenção. A Bíblia fala, Jesus falou em João 14, se eu não me engano, ele disse o seguinte, escute o que ele falou. Eu disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem vários caminhos. Não é Maomé, não é Platão. Jesus disse, eu sou o caminho, o caminho. Esse o caminho, você lembra do tabernáculo no deserto. Aquela primeira entrada do tabernáculo, antes de queimar os animais, né? É o caminho. Você queima a carne, queima o seu eu, o seu ego. Depois você se lava nas águas, né? no propiciatório. Aí você vai na verdade, que é o santo lugar. E aí quando você chega no santo dos santos, é ali onde você adora o Senhor. Agora preste atenção, o caminho, a verdade e a vida. Onde é que tem relativismo disso aí? Jesus disse, olha, eu sou um dos caminhos. Vocês podem... E tem outras pessoas que dizem, todos os caminhos levam a... Isso é uma mentira, isso é uma falácia. E aí muitos crentes, por falta de leitura da palavra, por falta de tempo devocional, por um tempo mais precioso da palavra de Deus, vão se enganando, vão se desvirtuando, né? Vão sendo convencidos dentro da escola. Sabe por quê? Porque não tem leitura da palavra, não tem tempo de oração. As crianças são ensinadas superficialmente. Os pais não têm tempo de relacionamento com o filho. E aí a igreja se torna a grande culpada. Não, mas a igreja também tem que ajudar. E eu concordo. Mas cabe a mim discipular o meu filho, a minha filha, dentro da minha casa. E aí, queridos, para você ver como tudo começa dentro de casa, começa na família. Tudo começa na família. Então, se você não ensinar o seu filho, se você não ensinar a sua família, seu filho, sua casa, com certeza, se você não discipular, o mundo vai discipular. Mamãe já dizia a seguinte coisa, queridos, preste atenção. Se o filho não obedece o pai e mãe, o mundo ensina. Não tem essa história? Não é isso? E aí com essa relativização, queridos, pode tudo. Pode ter sexo, homem com homem, mulher com mulher. Eu estou falando dentro das igrejas, eu não estou falando fora não. Pode ter todo tipo dentro da igreja, tudo é relativo. Você acha que beijo na boca, sexo, Deus vai ligar para isso? Deus vai ligar para isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Não é esse tanto o assunto, mas eu quero que você entenda a relativização do evangelho, como está sério isso aí. Porque a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4, diz que a vontade de Deus é a santificação. Então, quando você quebra princípios espirituais, você já ouviu isso? Os princípios lhe quebram. Por exemplo, se você deita, você trai a sua esposa. Aí você trai a sua esposa. Os mesmos espíritos da pessoa que traiu, que você deitou na cama com ela, vai estar em você.
O mesmo espírito, porque quem se deita com a prostituta se torna uma só carne com ela. E aí, querido, o que acontece? Não é mais a esposa e o marido, é mais a outra ou o outro, sei lá. Aí junto com cheio de demônio, aí não consegue prosperar. Aí a pessoa vem para a igreja, não consegue adorar, não consegue fluir no espírito, porque é cheio de pecado, coisas ocultas. Não, mas você não está em pecado, você só errou. Ou o bebezinho bonito, olha, Deus vai te abençoar. Vai nada, querido. Se você não se consertar, Deus não vai te abençoar. Não vai. Sabe por quê? Porque a mesma palavra para bênção é o quê? Joelhos. Ninguém consegue a bênção de Deus. A mesma origem da palavra de bênção é joelhos. Ninguém consegue bênção de Deus sem joelho no chão, sem quebrantamento. Então essa relativização do evangelho, tudo pode, tudo é legal. Você pode transar com a sua namorada, com o seu namorado, Deus te aceita do jeito que você está. Você fica assim. Então que dessa baboseira está sendo pregado dentro das igrejas. Às vezes não é de uma maneira tão clara, mas dá a entender, porque não há confronto mais hoje nas igrejas. Porque as pessoas, as pessoas hoje, muitos pastores querem ouvir querem falar o que as pessoas querem ouvir. Não, aí o ego vai sendo massageado, lá e vai, ó, o prumo se ajeitando. Aí fica no finalzinho, lá no finalzinho a pessoa acorda no inferno, como aconteceu com o rico, lá em Lucas 16, 24. Queridos, a Bíblia fala que a melhor verdade dura do que uma mentira branda. Por isso que eu te exorto hoje, queridos, hoje Deus vai mudar a tua vida. Você vai decidir mudar para o Senhor, vai consertar a sua vida hoje. Se tiver alguma coisa em pecado, alguma situação, querido, não se envergonhe, mas tem um quebrantamento diante de Deus. Mas para dessa questão de relativizar tudo. A Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus. Ela é absoluta, é infalível, é atual para todas as épocas e todos os povos. Ou seja, eu me baseio na palavra de Deus. A minha vida tem que ser moldada à palavra de Deus. Eu tenho que me moldar à palavra de Deus, não a palavra de Deus me moldar, ela se moldar à minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Jesus falou: errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento, já dizia o irmão Oséias. Então, queridos, eu pergunto, mesmo as pessoas dentro da igreja, você vê tantas pessoas desviadas, tantas pessoas com ministério medíocre. Por quê? Porque não querem se adequar à palavra de Deus, não decidem pelo Senhor. A Bíblia fala: uns confiam em carros e cavaleiros, mas eu farei menção do nome de Deus, do Senhor. Então, queridos, eu pergunto para você: a Bíblia é a inerrante palavra de Deus para você? A Bíblia é a verdade ou uma verdade? E aí vamos de novo, tudo depende de como você observou, tudo em que ambiente você foi gerado. Aí você chega num ambiente maligno, muitas vezes dentro da faculdade. Aí aquele cristão que era da igreja, mas a igreja não era dele, não era nele. Aí de repente se corrompe e dá aquela esculhambação, aquele tormento para o pai e para a mãe. Não é assim que acontece não, gente? Não é assim que acontece não? Porque na verdade, muitas famílias não são alicerçadas na palavra de Deus, na oração, no quebrantamento, no ensinamento. Hoje nós estamos precisando de homens e mulheres segundo o coração de Deus, que saibam ensinar seus filhos para que seus filhos ensinem a outros. É uma coisa muito gritante hoje na igreja, essa banalização do evangelho, né? Pode tudo, qualquer coisa. Eu estava vendo esses dias, acho que foi ontem, um professor, não sei de onde ele era, ele dizendo a seguinte coisa: roubar é um trabalho. Quem foi que viu esse vídeo aqui? Roubar é um trabalho. Agora o miserável desse não conhece nada, não é de admirar, não conhece nada das escrituras. Porque a mesma palavra para trabalho no hebraico e na Bíblia é a mesma palavra para adoração. É a mesma palavra, é a mesma raiz. Como é que alguém vai adorar a Deus roubando? Me diga, hein? Me diga. Toda vez que você rouba, traz um demônio atrás. Então, queridos, essas pessoas, elas são pessoas jactanciosas, cheios de conhecimento humano, que na verdade vai levar elas para o fundo do poço e para o inferno. E sabe o que é o pior disso? Que muitos crentes vão nessa onda. Muitos crentes vão nessa onda, porque a Bíblia fala, lá em Provérbios diz o seguinte: há caminhos que parecem bons para o homem, mas no final é caminho o quê? De morte. De morte. E eu pergunto, em quem você tem crido? Em quem você tem dado ouvido?
né? Aí o diabo diz pra gente: não, querido, esse pecado aí, essa situação aí, é com o tempo. Aí você sabe que tem a hora que você precisa decidir. Não, isso não é nem pecado, isso aí é um erro seu, é um erro, Deus entende. Bilu, bilu, bonitinho de Jesus. Aí sabe o que acontece? As pessoas com pecado dentro da igreja, a igreja não cresce, a igreja não desenvolve, a igreja não flui, não há um mover, não há um habitar do Espírito Santo. Pessoas impedem de ser ganhas para Jesus, de ser livres, ter livramento de morte. Pessoas impedem, queridos, por causa de um pecado de um crente. Vocês imaginam se o Júnior não tivesse aqui? O Júnior não tivesse aqui, se o Júnior fosse do mundo, o Júnior abençoou a vida de muita gente, Júnior e a Sara, sim ou não? Sim ou não? Se eu tivesse me desviado do evangelho, ou se muitos de vocês tivessem desviado do evangelho, o que aconteceria com muitas pessoas que não teriam ganhos? Se eu não decidisse verdadeiramente por amor a Jesus, estar na presença de Deus. A Jô, levanta a mão, Jô. A Jô hoje é como se fosse uma copastora lá em Mucunã, que eles são. A Jô fumava feita a caipora. Aí um dia eu disse para o Eudes: nós vamos fazer vamos caminhar pela rua. E o Eudes era sempre fiel na casa do Senhor, mas ele chorava pela esposa. Ele queria que a esposa estivesse nos caminhos do Senhor. Isso mais de 10 anos atrás. E aí eu passei no portão da Jô com os discípulos, né? E aí eu orei em nome de Jesus: Senhor, transforma a vida. Eu lembro como se fosse: transforma a vida desta mulher, Pai. Que ela venha te conhecer, que ela venha florescer, frutificar, que essa família seja levantada para a glória do teu nome. Eu lembro disso. Acho que meses depois, a Jo queria ir para o encontro com a carteira de cigarro, mas ela disse: eu não quero fumar mais. Naquele dia ela decidiu fazer isso. Queridos, mais interessante que hoje em dia as pessoas pensam que é só não ter vontade de fazer, mas é odiar aquela velha vida. Porque, queridos, tem muita gente hoje que deixa de fumar, deixa de beber, deixa de se prostituir. O AA faz com que a pessoa deixe de beber, sim ou não? Sim ou não? Os narcóticos anônimos fazem com que a pessoa não use mais droga. Mas isso aí todo ser humano pode, de certa forma, fazer. Mas, queridos, odiar o pecado é só o Espírito Santo de Deus na tua vida. Odiar o pecado e amar a palavra de Deus é só quem tem um sopro de Deus. É só quem verdadeiramente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque, querido, qualquer pessoa pode abandonar uma vida promíscua, uma vida de pecado. Mas odiar o pecado é só quem tem o Espírito Santo de Deus. E a Jo veio daquele encontro transformada. Nunca mais a Jo fumou. Ela decidiu, né? Fruto de oração. E hoje serve com tanta alegria na casa do Senhor, junto com eu. São 2 filhos. Então essa relativização das coisas do evangelho, do pecado, isso está adentrando dentro das igrejas, queridos. Ainda tem pastores que alimentam isso, o ego das pessoas. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai encontrar isso aqui. Porque quem te confronta, porque só quem fala o que você quer ouvir não te ama, mas quem te confronta, essa pessoa verdadeiramente te ama. Então nós temos que estar na hora de nós sairmos da meninice, da criancice. Queridos, eu estou com 45 anos, vou completar 46 agora em agosto. Eu devo ter aí mais ou menos uns 10 anos, 12, 15 anos, vou ser generoso comigo de ministério. E eu quero me dedicar mais à palavra de Deus. Eu quero verdadeiramente crescer em graça, conhecimento. Mas eu quero levar também novas pessoas a Cristo. Eu quero que essa igreja cresça, floresça, a tal ponto de não sentir nem mais a minha falta. Vão ser levantados líderes poderosos aqui, que vão fazer a diferença em toda a Messejana. E Messejana não será conhecido como prisão ou cárcere, que é isso que significa Messejana. Vai ser conhecido como libertação. Vai ser liberdade. Vai ser pessoas transformadas aqui. Casais, famílias transformadas no nome de Jesus. Então pare de relativizar o evangelho. Pare de dizer que é um erro aquilo que é pecado. Saia dessa vida de pecado, dessa área de acomodação e de conforto. Porque o conforto e a acomodação muitas vezes é pecado. Segunda coisa que nos destrói, né? Que faz com que a gente não batalhe a fé, essa cultura de distração e de futilidades. Deixa eu falar uma coisa para você. Satanás é expert em nos distrair. Preste atenção nisso.
Antigamente, eu vou dizer de uma maneira bem simplória, o Facebook, né? Você acessava o Facebook, aí você começava no Facebook, tinha começo e fim. Mas hoje, você acessa o Instagram ou o Facebook, você não tem começo nem fim. Você sabe que você pode acessar infinitamente as páginas. Você pode acessar infinitamente as páginas. Não tem fim não, Não tem fim. Isso aqui é uma recompensa para a mente. Temos aqui psicólogos, né? Sabe que isso aqui é uma recompensa para a mente. É uma recompensa rápida. Parece que às vezes é igual a pornografia. Isso é uma recompensa para a mente. E às vezes, queridos, muitas vezes nós entregamos isso para as crianças. E tem pessoas que dentro do culto, às vezes, né? Pessoas sentadas, está tão acostumado com o celular, não tem reverência pela casa de Deus, não tem tempo para usar, não tem momento, é toda hora, todo distante. Aí se levanta, alô, onde é que você está? Estou aqui no culto, com o pastor Jean. Aí. Perderam a sensibilidade. Perderam a sensibilidade. Tem mães que entregam os celulares para o filho. Eu não estou pensando em ninguém, de verdade, não estou pensando em ninguém. Eu prefiro falar para a pessoa pessoalmente, mas isso faz parte também da mensagem. Tem mães que entregam o celular ao menino. Aí o menino fica lá. Filho, adora. Adora. Aí você já está treinando o seu filho para distração. Você já está treinando qualquer coisinha. O menino está chorando. Dá o celular, dá o celular, dá o celular. Vocês imaginam uma criança dela no tempo sozinho com Deus, na adoração, na contemplação. Vocês imaginam isso, gente? Isso está dentro das igrejas, meus irmãos. Isso está dentro das igrejas. Aí a criança cresce com o coração endurecido. Começa, a Bíblia diz que um abismo chama a outra. De repente está vendo pornografia. Daqui a pouco está nos vícios das drogas, da masturbação. E aí lá e vai o cara casa. Aí passa um problema para outra geração. Sabe por quê? Porque nós não soubemos educar, ensinar os nossos filhos na leitura da palavra. Não colocamos limites. Mas nós estamos distraídos mesmo na casa de Deus. Nós estamos distraídos. Ninguém consegue pelo menos tirar 1 hora. Jesus diz, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? 60 minutos. O celular toca, né? Aí está na casa de Deus. Aí o marido está com a esposa. O celular. Aí a mulher fica. O que é, minha filha? É unção? O celular está tocando. Eu estou doido para olhar. Estou doido para olhar. Será que alguém visualizou o que eu postei? Será que alguém deu como é? Like? Rapaz, eu tenho que sair. Vou no banheiro. Chegar no banheiro. E aqui tá. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Aí no final do culto, o Luciano bate lá. Tem alguém no banheiro? Tô aqui. É porque já terminou o culto. Já terminou. Aí diz, meu filho, aí chega em casa, meu filho, você tem que adorar a Deus. Você tem que glorificar o nome do Senhor. Dê glória a Deus aí, o menino. Aí as crianças tudo crescem. Por que esse menino está assim, meu Deus do céu? Eu não entendo porque esse menino está assim. As redes sociais, o excesso de rede social, na verdade. Não estou dizendo para que nós não usemos as redes sociais. As redes sociais é um canal de bênção para quem sabe usar. Mas eu estou falando que isso não deve dominar as nossas vidas. Sabe, querido, se imagina que todos os cristãos, eu não estou falando uma palavra de condenação, aquela coisa toda, né, que você já está acostumado a ouvir. Mas deixa eu falar agora para você. O que é que te domina hoje? O que é que domina o seu tempo hoje? Queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. A minha Bíblia diz que só uma coisa basta. Marta estava tão atribulada com muitas coisas, queridos. Sabe, eu não estou dizendo que você não tem o seu celular. Não estou dizendo para você não olhar, postar uma foto. Mas, queridos, isso não deve te dominar. Isso não deve te tirar, sabe, o teu propósito. Que a sua vida seja uma habitação de Deus. Que o Espírito Santo possa se agradar da sua conduta, da sua vida. Para que o Espírito Santo te leve a níveis mais profundos. O WhatsApp, o Instagram não vai te levar a níveis mais profundos. Essas empresas ganham bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Elas estão se preparando para você
se distrair, elas querem que você se distraia, oferece todos os tipos de coisa. E a gente já perdeu o temor, a gente já perdeu, e quando nós perdemos o temor, querido, a gente perde o sabor. Você sabia disso? Quando nós perdemos o temor, nós perdemos o sabor. E as pessoas hoje não sabem ficar quietas. As pessoas não sabem hoje contemplar. As pessoas não sabem hoje sentar no canto, sem uma porcaria do celular, e começar uma leitura de uma palavra de Deus, começar um versículo. Sabe, eu até estava vigiando esses dias, eu e Paizinha. E aí às vezes, a Paizinha, eu disse, Paizinha, amor, eu estou falando contigo, amor, eu estou só passando aqui a programação, não sei o que. Eu disse, amor, dá um tempinho de sair. Eu vigio ela e ela vigia a mim. Porque às vezes a gente perde a sensibilidade. Sim ou não, gente? As pessoas mais importantes para a gente, na verdade, elas estão ao nosso alcance. Onde a gente pode pegar, conversar com eles. E às vezes a gente perde a sensibilidade. Se a gente não tiver uma vida com Deus, um quebrantamento, um discernimento espiritual, e a gente vai endurecendo o coração, vai perdendo a fé, vai relativizando as coisas, vai se envolvendo com futilidades. E aí eu lembro também, queridos, preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Muitas vezes, queridos, eu já vi isso, infelizmente, crentes postando sobre coisa do BBB. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, os cristãos, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam dispostos a dar a própria vida por amor ao Senhor. Jovens como Davi, jovens como Daniel, que não se corromperam na Babilônia. Hoje os crentes assim, e aí, Júnior? Bate, Gucci. Nem a paz do Senhor não, bate, Gucci. E aí, tu vai votar em quem? Tu vai votar no, eu não sei nem como. Tu vota em quem? E a Bíblia fala que nós saibamos contar os nossos dias. Você está perdendo tempo com futilidade, com coisas que não edificam o ministério. Eu pergunto, meia hora daquela baboseira, daquela porcaria, vai te edificar em quê, querido? Vai te edificar em quê? Mas se você notar, olha, o fulano de tal foi pro paredão. Olha, Júnior, o pessoal foi pro paredão, dentro da igreja. Olha aí, o paredão. Queremos o paredão. Queremos o... Queridos, temos que levantar jovens apaixonados pela palavra de Deus. Temos que levantar jovens segundo a palavra de Deus. Temos que levantar jovens que estejam dispostos a dar por sua própria vida por amor ao Evangelho. Sabe que nesse momento nós estamos orando por um país perseguido, que os cristãos lá, aliás, que os cristãos são perseguidos. Aqui, queridos, aqui muito bom. Muito bom. Não, será que eu vou para o culto domingo? Não sei se vou de Ubis. Não sei. Se você vou de ônibus. Não, eu vou ficar em casa hoje. Por quê, irmão? Uma perseguição medonha. O que foi que aconteceu? É porque, sei lá, hoje deu vontade de ficar em casa. Tu imagina para pregar o Evangelho. Vocês estão entendendo? Esse é o tipo de cristão hoje em dia. Se o cara vai ou não vai para o culto. Para o culto! Com ar-condicionado, com poltrona! Junta todas essas porcarias. Aí o que acontece? Aí quer uma palavra de avivamento domingo, queridos, não vai ter. Não vai ter, os judeus pedem os sinais. E os gregos querem sabedoria. A gente torna e começa a endurecer o coração. A gente já perde a sensibilidade. A gente não tem mais temor. Os jovens não falam mais de evangelismo. Hoje é de tatuagem. Não, hoje faz tatuagem. Vai fazer tatuagem? Não, vou fazer uma tatuagem. Vou fazer a tatuagem da Sininho. Nada contra tatuagem, tá, gente? Você fique muito à vontade. Mas hoje não se fala mais de ganhar vidas, de amor, de discorrer as escrituras. Pergunta pro teu irmão, tem essa tatuagem da Sininho? Pode ser que não, né? Não sei, né? Pergunta pro teu irmão, tu assiste BBB? Hein? Como é que vai acontecer o avivamento nessa região, queridos? Mas eu creio que daqui, dessa igreja, estão se levantando jovens poderosos em Deus. Pessoas que amam as vigílias, que amam a palavra de Deus. Obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Que não são escravos de mídias sociais, não são escravos de BBB, de Netflix.
São pessoas que são apaixonadas pelo Evangelho, têm um temor de Deus. São esse tipo de pessoas que mudam o mundo, pessoas que renunciam. Entenda o meu coração. Não estou dizendo para você não assistir uma Netflix. BBB, eu estou dizendo viamente, não assista essa porcaria não. Mas eu estou falando de exageros, queridos. Onde é que está o teu coração? Onde tiver o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. O que é que você mais ama? A Bíblia fala em Êxodo 20: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É assim que Deus quer você. É assim. Deus não aceita resto. Deus não é resto. Deus não aceita o resto do seu tempo. Deus, Ele quer prioridade. Queridos, agora coloca o Senhor em primeiro lugar para tu ver como a tua vida vai ser transformada. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Decide por Deus e em Deus, para tu ver a tua vida ser transformada. Tu ser levantado como coluna, como sinete de Deus, como perfeição de Deus. Porque quando Jesus disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando você renuncia, aí você vai ver que as pessoas vão dizer: rapaz, esse cara mudou, essa mulher mudou, tem algo diferente. Sabe, essa semana, eu vou dizer até o nome, qualquer coisa boa eu digo, vou dizer. Esse cabo aqui, levanta a mão. A mulher: pastor Luciano, né, Luciano? Aí a gente foi pro retiro, né? Eu não estou dizendo que é só por causa de um retiro, é uma decisão dele. Fomos pro retiro com os discípulos, falamos da palavra de Deus, discorremos lá. Falamos sobre posicionamento do marido, falamos sobre discipulado. Discipulado é para a pessoa que queira verdadeiramente pagar um preço, não é para chafudo, não é para besteira, não é para conversa de compadre, com mais. Discipulado é para um propósito. E aí eu perguntei: Nini, como é que está o Luciano? Pastor, lendo a palavra de Deus. O homem está com um plano de leitura bíblica. E ele melhorou, pastor. O homem ainda está uma seda, né? Queridos, agora, o que foi? Não tinha Bíblia antes, não? Tinha não? Mas é porque ele decidiu fazer a coisa correta. Queridos, a tua maior carta de recomendação é a tua esposa. A tua maior carta de recomendação é a tua esposa. Então, que nem uma mágica, sabe, nem algo, o Deus vai descer do céu, vai falar: Luciano, o teu nome significa aquele que paga o jantar depois do culto. Fala, Senhor, que eu escuto. Não, para decidir. Mas ele precisa ver outras pessoas que inspirem a ele. Gente, será que está faltando inspiração nessa igreja aqui? Será que está faltando pessoas que leiam a palavra de Deus, que orem? Não está, gente. Às vezes é a nossa percepção. Nós estamos distraídos com alguma coisa. E aí a gente quer o avivamento. O avivamento já está dentro de você. É só você tomar essa decisão. Posso ouvir um amém, querido? O que é que diz? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Se você colocar as vestes brancas, Ele vem. Se você colocar as vestes brancas, Ele vem. É uma decisão. É uma decisão. Agora junta falta de leitura da palavra, tempo com Deus, aí relativização das coisas. Tudo pode, tudo é permissivo. Aí você vai com a cultura de distração. Sabe, queridos, Dalila foi só uma distração para Sansão. Porque o verdadeiro inimigo de Sansão, os verdadeiros inimigos eram os filisteus. Tem uma pessoa, o Eudes vai lembrar, o Dário. O Dário era como um filho para mim. Uma pessoa que fazia café de uma maneira maravilhosa. E nós ganhamos ele para Jesus. E ele, lá em Mucunã, e ele era um menino maravilhoso, servidor, trabalhador. Só que teve um dia que o Dário caiu. E aí, mas sabe como é que ele caiu? Seguinte, uma menina, como diz minha mãe, uma sirigaita, né, apareceu para ele. E eu tinha o Dário como um filho. E aí a mulher apareceu para ele.
E aí foram para um motel. E lá nesse motel ele tomou todas. Dessas todas, ele voltou para as drogas. E de voltar para as drogas, ele foi roubar as roupas no varal de um traficante lá na Mucunã. Aí nós estávamos passando na Praça da Mucunã, eu e minha família. Aí quando nós ouvimos aquele estampido, tiro, o Dário morreu com um tiro na boca. E o Dário, fui eu que batizei o Dário. Sabe, queridos, às vezes o diabo quer só nos distrair, para que depois nós levemos um tiro do Satanás. E eu pergunto, em quem você está distraído? Às vezes uma coisa inocente, parece ser inocente. Uma mulher bonita como Dalila distraiu Sansão, perdeu a virtude de Deus e começou a andar em círculos cegamente, distraidamente. Porque toda pessoa que anda em círculo, provavelmente ela vai causar a própria morte. Então, queridos, não deixa você ser distraído. Eu não estou dizendo para você não ver um filme, não estou dizendo para você não acessar suas redes sociais. Eu estou dizendo para que você, a Bíblia fala em Salmo 101:3, não porei o que é mal diante dos meus olhos. Então está na hora de haver um avivamento na nossa igreja. Sabe, queridos, o avivamento começa a gente pregando folhetos de casa em casa. Não, o avivamento começa dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. É você chamando o seu filho, a sua filha para orar, para buscar o Senhor. Eles têm que ver você, em vez de assistir televisão, de joelho no chão, chorando. Senhor, manda vidas, usa-me a mim, usa a minha vida, usa a minha família, minha esposa. Senhor, usa-me na obra. Senhor, eu quero me desgastar, eu quero me doar mais. Eu não vejo Jesus dizendo, eu quero sair dessa cruz, eu estou cansado dessa gente. Eu não vejo Jesus falando isso. Vocês imaginam se Jesus fizesse isso? Onde é que nós estaríamos? Então, queridos, eu profetizo que vai haver um avivamento na tua casa. E esse avivamento vai estar aqui na igreja. Coisas sobrenaturais, você vai ver gente entrando ali naquela porta, ali chorando e vindo se render aos pés de Jesus. Porque a presença de Deus vai ser tão forte, porque você decidiu servir a Deus de todo o seu coração. Aleluia. Fazer a diferença, querido, não implica em você ficar soltando panfleto, mas significa você atrair a presença de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Não tem uma pessoa que jejum, que ore, que busca o Senhor, que diz, não quero ir para a igreja não, hoje não quero evangelizar não. Existe essa pessoa? Quando a pessoa está na presença de Deus, a coisa que Deus mais ama são almas. Por isso que Ele entregou o próprio Filho dele, por amor a você, por amor a mim. E Jesus disse, assim como eu fiz, façais vós também. O grande problema é que esse pavio que fumega aí, ele tem que ser aceso pela vontade, por busca ao Senhor. Você tem que decidir buscar o Senhor. Assim como você sai pela manhã para trabalhar, você tem que buscar o Senhor também, como se fosse o seu próprio alimento diário. Porque as pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão se apaixonar pelo Deus que você serve. Posso ouvir um amém, igreja? E por fim, diga glória a Deus. Eu quero falar sobre essa cultura de um evangelho de autoajuda dentro da igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Essa mistura, às vezes, queridos, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero deixar isso claro. Esse evangelho de autoajuda, eu sei que você já muito sabe sobre isso. E eu quero falar uma coisa aqui para vocês, talvez lhe escandalize, mas eu quero deixar claro o meu coração. Olha, tem muitas coisas, por exemplo, perfil comportamental, eu acho legal. Eu já fiz cursos de coaching, eu fiz cursos de autoajuda. Eu fiz já. Já fiz essas coisas. Achei legal, me ajudou muito. Mas para cá, para o púlpito, é palavra de Deus. É palavra de Deus. E é a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que restaura de verdade. Porque a pessoa pode ser restaurada, mas pode não ser salva. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Não se mistura a palavra de Deus com humanismo. Com humanismo. Então, no evangelho diluído de autoajuda, é o homem que pode tudo. Não é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então existe uma tênue diferença que muitas vezes, por falta de oração e discernimento, a gente não percebe essas coisas. E aí, em vez de ser Cristo o centro de tudo, agora tudo é em torno do homem, tudo é em torno da sua pessoa, em você, para você, são todas as coisas. E aí, Deus deixa de ser o centro. E Deus fala assim: a minha glória eu não darei a outro, diz o Senhor. Então nós temos que entender o seguinte: nós somos servos. E como é que o evangelho de autoajuda funciona? Que nós somos os senhores, nós somos tudo, nós podemos todas as coisas em nós mesmos. E aí a gente tira Cristo do centro do evangelho, a gente tira Cristo do centro das coisas. E por mais que você conquiste, você pode conquistar seu carro novo, seu emprego novo, você pode mudar a sua empresa, o seu trabalho, aquele negócio, mas no final você vai ver que você estava sem Cristo e pensando que estava trabalhando com Deus, mas sim o Deus da obra. Então a gente precisa perceber essas pequenas mudanças, esses pequenos detalhes, o que vem de verdadeiramente de Deus, o que é autoajuda. Eu não estou dizendo que a autoajuda seja errado, mas a autoajuda não leva você, não tem salvação. Há essa autoajuda, querido, que estão querendo implantar dentro das igrejas, é algo que nós devemos perceber. E eu quero finalizar essa palavra hoje. Escute o que eu vou lhe falar. Escute o que eu vou lhe falar. Se nós quisermos verdadeiramente mudar as nossas vidas, as nossas famílias, eu quero te falar uma coisa. Preste atenção no que eu vou falar. Nós temos que cuidar da sã doutrina. A gente tem que saber o que é que a gente lê, com quem nós nos orientamos, quem são as pessoas que são os nossos líderes, quem são as pessoas que nos aconselham. Como é que está o nosso tempo com Deus? Como é que está a nossa vivência com Deus? Será que nós estamos vivendo para Ele, por Ele são todas as coisas? Porque, queridos, a grande verdade, outrora, na nossa igreja mesmo, essa questão do cuidado com as pessoas, preste atenção nisso, olha aqui para mim. Era uma questão de esse cuidado de mimar as pessoas. Oh meu Deus do céu, eu te feri, tu me perdoa, eu quero me humilhar. E eu não vejo Jesus indo atrás do rico, dizendo: oh meu filho, me perdoa de todo o coração, porque eu falei a verdade em amor para você. Não tem isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia? Não tem. Então a gente precisa hoje confrontar as pessoas para que você chega de mimimi, chega de criancice, e dizer: filho, você precisa mudar. Querido, você está em pecado, você está errado. Eu quero o teu bem, eu te amo e você precisa mudar. Eu vou sair da igreja. Saia! Mas é melhor uma verdade dura do que uma mentira branda. Aí sabe o que acontece? Esse cara vai para outra igreja e encontra uma pessoa que encontra: oh meu filho, vem para cá, venha. Seu dízimo é quanto, hein meu filho? Venha para cá, venha. E o ego sendo massageado. E nada de mudança, nada de verdadeiro avivamento. Diga amém, queridos. Amém? E Jesus fala em João 15:5: sem mim, diga, sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus estar no centro do teu coração, no centro da tua vontade, no cerne dos teus pensamentos, você não vai fazer nada. Você pode até pensar que está fazendo alguma coisa, porque Jesus é como uma bússola. Tem uma música que eu gosto: sonda-me, Senhor, e me conhece. Aí tem lá: como um farol que brilha à noite com amor, ponte sobre as águas. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não é palavra de homens, é a palavra de Deus que te molda, que te transforma. Reveja seus conceitos, veja que você está no Senhor. E eu quero finalizar, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Eu quero ler só uma passagem do livro de 1 Timóteo, capítulo 4:16. Não está no esboço aí, mas preste atenção numa coisa. Esse evangelho superficial que estão pregando, e a superficialidade dos crentes, tudo corrobora para a chegada do anticristo. E uma carta de Judas, antiga, há mais de 2 anos, é tão real
e tão atual como os dias de hoje. Muitos crentes, não, mas não tem falso profeta na minha igreja, não tem falso profeta na minha casa, não tem falso profeta. Mas essa porcaria pode ser um falso profeta se você não tiver o direcionamento de Deus. A televisão pode ser um falso profeta. E a Bíblia fala em 1 Timóteo, coloca aí por favor, 4:16, 1 Timóteo 4:16, que essa passagem falou muito comigo. Preste atenção, isso está falando da tua salvação, meu irmão. Isso está falando da vida eterna. Isso está falando da sã doutrina. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui, dá para colocar aí? Já está bem, está colocando, né? Eu agradeço de todo o coração. Eu queria que vocês meditassem verdadeiramente nessa palavra que vai ser colocada aí. Porque você vai ser usado pelo Senhor, queridos. Agora, se você não tiver com a palavra de Deus na sua mente, preste atenção. Por que tem que ser na mente e no coração? Porque na sua mente você não vai usar, mas quando desce para o seu coração, você começa a evangelizar, você começa a propagar a palavra de Deus. Enquanto não descer para o seu coração, você não vai falar do Jesus que te salvou. E aí diz assim, preste atenção como isso é sério. 1 Timóteo 4:16, é isso aí? 1 Timóteo 4:16, aí já é, acho que é 2 Timóteo, se eu não me engano, já Paulo já está falando, né? Olha o que diz aqui, preste atenção. Tem cuidado de quê? Presta atenção no que você está fazendo. Porque muitas vezes nós brincamos com a nossa salvação. Jesus nos chamou, mas a gente não quer conversa com Jesus. Tem cuidado de ti mesmo e de quê? E de quê? Do que você aprende na igreja, dentro de casa, na televisão, no WhatsApp. Presta atenção, Paulo está falando. Persevera nesses deveres, cuidar de ti e no ensino da palavra. Porque em Atos 2:42, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Tem cuidado, presta atenção de ti mesmo. Para onde tu está indo? Quais são as decisões que você está tomando? O que é que você está vendo? O que é que você está fazendo? E do teu ensino, persevera nesses deveres. Persevera nesse pedido de Deus. É um dever seu perseverar no cuidado com você e no ensino da palavra. E diz, pois agindo assim, olha o resultado, olha o fluir do que acontece quando você cuida de você mesmo e do ensino que entra no seu coração. Pode passar. Diz assim, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria... Salvará de quê, queridos? Da condenação eterna, do juízo de Deus. Isso é muito sério, gente. Por isso que nesse púlpito tem que ser pregado a palavra de Deus. Se eu falar uma coisa errada aqui, pode mudar o destino eterno de pessoas. E diz, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a da tua família, que estão mais próximos, dos teus amigos, no seu oikos, no ambiente onde você está. Queridos, como é sério isso que estão fazendo conosco nessa sociedade, até dentro das igrejas. Essas igrejas inclusivas que dizem, essas igrejas inclusivas estão massageando o ego das pessoas, e essas pessoas estão indo para o inferno, sem dó, sem misericórdia dessas pessoas. E nós somos chamados de fundamentalistas, nós que somos os doidos. Nós somos os doidos. Então, meus irmãos, escuta o que eu vou lhe falar, mas não pensa neles não. Pensa em ti mesmo. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida? Como é que está o evangelho dentro da tua casa? Como é que está o teu tempo, o teu relacionamento com Deus? É uma superficialidade, está fazendo por fazer, deixar a vida me levar. Queridos, escute, a Bíblia fala, em Salmos 90 diz que o máximo que nós vamos viver é 70, 80 anos é canseiro, 80 anos. Eu estou com 45, 46, com esse corpinho de 32. Eu vou perder tempo com coisas que não edificam. Eu vou passar o dia todo no WhatsApp, no Instagram. Eu vou ver porcarias na minha frente. Eu vou ter vida de pecado, vida que não agrada a Deus. Ele já me resgatou para as boas obras dele. Então, queridos, preste atenção como é que essa igreja cresce. Quando você cresce, quando você decide, assim como o Luciano
se tornou um grande exemplo para nós, uma grande inspiração para nós. Não foi nenhum os anjos que desceu do céu, ele decidiu fazer a coisa correta. As mulheres hoje querem ver os maridos, sabe como? Não na mesa do bar, não escutando brega, não com a outra. As mulheres querem ver, sabe, os maridos como? Joelho no chão, oração. Sabe, se você fizer, seus filhos também vai fazer. Porque os filhos não fazem aquilo que a gente manda eles fazerem. Não é que eles não obedecem, mas os filhos fazem aquilo que eles veem os pais fazendo. Então, hoje é um dia de avivamento aqui. E como a carta de Judas, talvez dentro da tua casa pode estar entrando uma doutrina que não é bíblica, uma doutrina que não é legal, um comportamento que não é legal. E hoje é o momento de nós revermos os nossos conceitos, buscarmos o primeiro amor e nós ajudarmos milhares e milhares de pessoas a alcançar a salvação através do nosso exemplo de fé, de comportamento e de ensino bíblico da palavra de Deus. Vamos nos levantar em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, feche seus olhos. Senhor. Você pode louvar o Senhor? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. Vou regressar ao caminho. Reveja. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Aleluia. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. A minha oração é que o Espírito Santo fale com você nesse momento. Sabe, queridos, chega um momento que nós precisamos decidir sobre as nossas vidas. Chega um momento que você precisa tomar as rédeas da sua vida e dizer: Senhor, eu quero sair dessa situação. Eu quero crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Eu quero tomar a decisão porque a vida está sendo contada, cada momento, cada segundo. E vai chegar um dia que nós vamos prestar contas com o Senhor daquilo que nós fizemos. E precisa voltar ao caminho. Precisa voltar ao caminho. Tem pessoas aqui talvez que precisam se arrepender. Estão passando situações às vezes difíceis, é verdade, mas porque muitas vezes não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer os caminhos do Senhor. Já foi ensinado várias vezes, já foi exortado, admoestado. Queridos, precisa haver um profundo arrependimento para que você possa fluir no Espírito Santo, para que Deus abençoe sua vida. É momento de arrependimento. O Senhor te chama para te dar uma nova vida, um novo entendimento. Mas você tem que mudar a sua vida hoje, agora. Ele está te chamando. Quem quer verdadeiramente isso na sua vida, se arrependa, venha para os pés do Senhor, que Ele vai fazer algo novo na sua vida. Volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Saia dessa situação, saia dessa